Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que seria uma análise ex ante de políticas públicas e como é que a gente pode usar isso para fazer auditoria de política pública. Bom, a análise ex ante tem esse nome, né? Pelo momento em que ela é feita. Então ela é feita em um momento anterior ali à implementação de uma política pública, né? Então pode ser nesse iniciozinho aí em que uma política pública vai ser implementada pela primeira vez. Bom, quando é que a gente sabe que uma política pública é implementada pela primeira vez? Quando não tem um orçamento anterior e ações ali anteriores para tratar um problema coletivo existente que entrou na agenda. Também você pode usar a análise ex ante no momento em que a política pública ela é expandida, né? Vai aumentar muito o número de beneficiários, ela vai ter o seu orçamento majorado ali por um novo impulso ali na agenda governamental, uma nova percepção de importância do governo em relação tanto ao problema coletivo quanto das soluções que ele está implementando. E também quando do aperfeiçoamento, ou seja, da mudança de desenho ali, da intervenção do governo em cima do problema coletivo que vai acontecer. Então essa parte é bem importante a gente saber quando a gente usa isso, porque muito raramente a gente faz auditorias no momento anterior à implementação do governo. Mas tem alguns jeitos de se trabalhar, então a gente pode analisar algumas coisinhas. Como é que o governo diagnosticou aquele problema coletivo? Que informações ele tem? Será que ele está baseado em evidências para colocar aquilo dentro da agenda governamental? Outra coisa bem importante, como é que ele caracterizou esse problema? Como é que ele reduziu a termo esse problema? A gente sabe que os grandes problemas coletivos têm diversas visões na sociedade. Então a gente precisa checar ali numa auditoria em que a gente vai utilizar essas análises ex ante, como o governo reduziu a termo aquele problema, né? Então, primeiro, os critérios que ele utilizou para colocar na agenda governamental e segundo, como é que ele caracterizou aquele problema. Em terceiro, como é que ele desenhou a política pública, né? Como é que ele colocou ali a parte de insumos, de processos de trabalho, que resultados ele projetou, que impactos ele previu. Então é bem importante a gente ver se isso está definido e se isso tem coerência interna e coerência inclusive com aquela caracterização tanto do problema quanto da política pública que a gente viu na parte anterior ali. Então, os regulamentos, a normatização, então a gente tem que ver se o desenho ali está compatível com isso antes mesmo dele ser implementado. Outra importante ideia que a gente precisa ter é do impacto orçamentário e financeiro. Será que essas soluções empreendidas têm compatibilidade com a política fiscal que está em vigência? Será que esses impactos foram suficientemente pensados pelo governo? Será que esse dinheiro, né, é suficiente aí para fazer o tratamento e as soluções empreendidas e isso tem alguma compatibilidade com a situação que o governo tem financeira e essas leis financeiras que estão governando naquele momento? Outra análise importante que a gente pode usar, a estratégia de implementação. Como vai ser implementado aquele desenho? Quais são os atores? Quem são os responsáveis? Como vai ter a prestação de contas, a transparência? Então isso é outra coisa que a gente pode usar, essa comparação, principalmente com a lei de acesso à informação, com os regulamentos, com as jurisdições de cada entidade. Tudo isso pode ser trazido dentro de uma auditoria para comparar objeto com situação encontrada, a situação encontrada do objeto com seu critério. Outra coisa importante é a estratégia para gerar confiança e suporte. Então, vocês já devem ter ouvido a lei pegou, a lei não pegou, política pública pode pegar e pode não pegar. Então, se não tiver uma certa confiança ali
dos agentes que vão implementar, dos beneficiários, dos agentes políticos que vão influenciar na política pública, pode ser que ela não tenha o suporte político correto, né, o necessário para aquela intervenção no problema público, e aí pode vir por água abaixo. Então, uma estratégia de comunicação para gerar confiança e suporte na política pública, ela é essencial. Então, é mais uma coisa que a gente pode checar nas nossas auditorias antes mesmo da implementação, da expansão ou da mudança de desenho de uma política pública. Bom, e muito importante para nós é como o gestor previu que ele vai monitorar, e aí a gente está falando de indicadores de desempenho, de objetivos, de meios, de controle de custos, e como é que ele vai avaliar, que é ver como tudo aconteceu para retroalimentar a política pública com melhorias, e como é que ele vai trabalhar no controle ali, tanto de conformidade, quanto das operações, quanto de performance ali da política pública. E por fim, como é que ele vai mensurar o retorno econômico ou social dessa política pública que está sendo implementada, expandida ou redesenhada no problema coletivo que ele visa tratar. Então, são algumas coisas que a gente precisa conhecer sobre a análise ex-ante para a gente começar uma auditoria em políticas públicas, já que a gente pode usar essas diversas informações para o nosso trabalho. Boa leitura!